Boa tarde, meus amigos. Mais uma vez aqui para compartilhar um vídeo com todos vocês, trazer uma palavra, uma reflexão e também combater o ensino da Igreja de Mercado. Queria agradecer a todos os novos inscritos que chegaram no nosso canal. Para você que não é inscrito ainda, eu peço que se inscreva para que a própria plataforma do YouTube recomende os nossos vídeos a outras pessoas e mais pessoas sejam alcançadas pelas mensagens que nós temos trazido aqui no canal. O intuito nosso sempre é desmistificar, combater o ensino da Igreja de Mercado para que as pessoas tenham um norte, possam identificar um lugar onde ela deva congregar, onde ela deva conhecer de Deus através de um trabalho sério e voltado para a verdade do Evangelho. Não sou contra a igreja, mas devemos tomar cuidado em chamar alguns locais de igreja, né? Para alguns que vão falar que igreja somos nós, creio nisso também, mas não acredito que um corpo ou parte de um corpo possa viver sozinho. Nós precisamos estar inserido numa comunidade, num corpo onde o cabeça é Cristo e devemos ali aprender de Deus. Claro, existem igrejas que fazem esse trabalho com maestria, um trabalho sério, e existem tantas outras denominações e instituições com nome de igreja que prestam um desserviço ao Evangelho, à verdade do Evangelho. Então, neste vídeo de hoje, eu vou falar sobre a Universal e a Andressa Urach. Eu vou falar, na minha visão, qual é a culpa da Universal com relação ao estado hoje da Andressa Urach. Não é segredo que o casamento da Andressa Urach chegou ao fim, isso não me traz nenhum contentamento, mas certamente para a instituição Universal isso vai ser um prato cheio para dizer, tá vendo? Aquilo que ela está falando, vocês vão dar crédito a isso? Olha só a vida dela, olha como a vida dela está destruída, isso e aquilo outro. Ou seja, por conta de maus testemunhos, de pessoas que saem de lá, mesmo falando a verdade, ou seja, ela não está mentindo naquilo que ela está falando sobre a instituição Universal, mas porque ela escolheu um estilo de vida que não condiz com os princípios do cristianismo, ou seja, do estilo de vida que um cristão deve ter, a Universal vai se utilizar dela para poder tocar terror naqueles que estão lá dentro. Ou seja, não deem ouvidos àqueles que saem da instituição. Só que eles sempre vão pegar os maus exemplos. Que pessoal, ainda que seja maioria, mas existem aqueles que saíram de lá e hoje têm uma vida aqui fora. E principalmente, saíram para conhecer mais de Deus. Que é o meu caso, o caso da minha esposa e o caso de tantas outras pessoas que eu conheço. Eu fico muito feliz quando as pessoas vêm aqui no meu canal e falam o seguinte: poxa, eu entendi. O problema da Universal não é eles pedirem dinheiro, não é eles terem empresa A, B, C ou D, mas o problema é o que eles roubam a glória de Deus nas suas mensagens e voltam os seus cultos antropocêntrico, onde colocam o homem no centro de todos os seus desejos. E nós não cultuamos a Deus nesse lugar, nós cultuamos o homem, a nós mesmos e as nossas vontades. Quando eu pego pessoas que saíram da instituição, não somente por conta das denúncias, mas porque entenderam de fato e de verdade o que está errado e tem alguma coisa errada na palavra que a Universal prega, eu fico muito feliz. Então não basta você vir aqui no meu canal e elogiar o meu canal, falar que eu faço um trabalho legal e você não está inserido ou não quer estar inserido num corpo para fazer com que o reino de Deus avance. Então, qual que é a culpa da Universal no jeito que hoje a Andressa Urach está vivendo? E certamente eles vão utilizar dela para poder fazer uma propaganda negativa daqueles que saem da instituição e fazem esse trabalho de denunciar os erros doutrinários e alguns denunciam pecados dos homens, coisa que eu não faço e você jamais vai ver eu fazendo, falando que o bispo A, B ou C tem amante, que rouba, que faz isso ou aquilo outro. Para mim é indiferente, eu não vou falar indiferente, mas para mim não é relevante apontar pecado de ninguém, mas sempre pegar naquilo que eles ensinam
E aquilo que eles ensinam geram crentes ou pessoas que acreditam estar convertidas, mas que na realidade não tiveram um verdadeiro encontro com Jesus, não tiveram um verdadeiro encontro com Deus. Jesus virou para Nicodemos e falou para ele que ele deveria nascer de novo. Para um homem que era mestre da lei, que conhecia todas as leis de Deus, mas Jesus falou, olha cara, teu coração está voltado nas coisas, no teu conhecimento, na segurança que você sabe, mas o teu coração está distante de Deus. Então você precisa nascer de novo. Então, por que as pessoas saem dessas instituições e pulam de cabeça no mundo? Primeiro, que enquanto elas estiveram dentro da instituição, elas usavam cabresto. Então é como se o pecado tivesse do lado de fora aqui das minhas mãos. Então aqui eu tenho os afazeres da igreja, aqui eu estou inserido nos grupos, aqui eu estou ocupando o meu tempo. Eu estou ocupando o meu tempo fazendo os trabalhos da igreja e aqui do fora das minhas mãos está o pecado. Então, enquanto eu ocupo a minha mente com os trabalhos, com os afazeres, com tudo que a igreja me vai designar para eu fazer, então é como se eu não tivesse tempo para o pecado. Porque a igreja te rouba o teu tempo, te suga toda a tua energia. Foi exatamente o que a Universal fez com a Andressa. A Andressa teve um episódio de um milagre, de um suposto milagre de Deus. Por que eu falo suposto? Porque até mesmo hoje nós devemos questionar a sua conversão e a sua fala com relação ao Senhor Jesus Cristo. Ela teve um episódio onde ela quase morreu. Nas palavras dela, ela viu o próprio diabo querendo ceifar, levar a vida dela, e naquele momento ela teve um encontro com Jesus, e ali ela passou a viver uma vida assim, e mudou radicalmente, as roupas que ela usava deixou de usar, e ela foi doutrinada a viver dentro desse cercadinho espiritual, que se ela desse qualquer brecha, o diabo iria voltar para a vida dela. É isso que a igreja, ou melhor, é isso que a instituição universal faz. Olha, se você sair desse cercadinho aqui, se você deixar de obedecer isso daqui, o diabo vai voltar para a sua vida. Por quê? E aí você vai criando essa cultura do medo, você vai criando esse pavor das pessoas de até mesmo ouvirem a verdade que vai libertar elas, mas porque elas têm essa cultura do diabo que está fora desse cercadinho, que elas não têm essa liberdade e acabam sucumbindo mais cedo ou mais tarde, porque isso é cansativo. Você fingir ser algo é cansativo. Você não vai conseguir todo o tempo ou o tempo inteiro, mas cedo ou mais tarde a verdade vai vir à tona e aí a falsa conversão vai ser evidenciada no estilo de vida na qual a pessoa escolheu. Então vamos lá. Para já começar a combater o ensino da igreja de mercado. Não evidencie o seu relacionamento com Deus por aquilo que aconteceu na sua vida. Seja uma cura, seja a família restaurada, seja um emprego com um melhor salário, seja uma vida miserável e hoje você tem muito dinheiro. Não evidencie o relacionamento com Jesus a partir de coisas que lhe aconteceram exteriormente. Então, a cura dela pode ter sido Deus? Pode, mas também pode não ter sido Deus. Você consegue me entender o que eu estou querendo dizer? Pessoal, o diabo também faz milagres, só que existe um preço muito alto quando ele te faz alguma coisa e ele vai cobrar. Então a Andressa teve esse episódio onde ela baseou ali a sua espiritualidade muito naquilo que lhe aconteceu naquele hospital. Chegou na instituição universal, a instituição universal logo percebeu que ali haveria uma garota propaganda fantástica para levar o nome dela, o nome da Universal, e transformar a vida das pessoas fora. Então pega uma garota da mídia, midiática, que tinha episódios na mídia, da vida promíscua que ela vivia, e agora a Andressa está convertida e ela teve um encontro com Deus na Universal, ela recebeu o Espírito Santo na Universal. Só que chega um momento que todo esse cercadinho, ele vai te sufocando.
Você não está vivendo a vida no pecado, mas o pecado está ali, te batendo, tá sondando a tua mente, sondando o teu coração, e você não consegue, você não tem conhecimento para rechaçar ou para anular tais pensamentos, porque tudo que você aprende tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado e tá amarrado. Você não tem a palavra, você não tem a palavra do libertador, que é Jesus Cristo. Você não tem conhecimento de Jesus, no qual ele morre pelos nossos pecados e através dele, de sua graça e misericórdia, nós somos salvos. Então, esse cercadinho vai chegar uma hora que ele vai te sufocar, que foi o que aconteceu com ela. E ela começou então, talvez ela tenha começado a enxergar, não, que certamente ela já tinha visto, mas ela começou a questionar algumas coisas, algumas atitudes nas quais ela estava vendo. Então, talvez ela tenha olhado mais para os erros dos homens do que para onde ela deveria, que era o ensino que estava errado. O problema não era o erro do homem, mas é o que o homem estava a ensinar, ou seja, a palavra na qual ela estava mergulhada. Então, ela estava cheia de amuletos, de objetos. Ela estava acostumada com cultos de libertação, onde ela tinha que ir toda terça e sexta para poder lutar com o diabo, porque senão o diabo iria voltar e ia destruir ela, porque é isso que você ouve nas manifestações da Universal, que ele está só esperando as pessoas vacilarem, que ele vai entrar novamente, então você vai estar sempre nesse processo de limpeza. Então, a Universal, no processo de libertação dela, é algo mecânico, é algo que biblicamente, ou melhor, os evangelhos e a palavra de Deus em nenhum momento nos mostra. Não tem a ver com rituais da luz, Vale do Sal, banho do descarrego, gritarias e orações de gritos mandando o diabo sair, citando versículos para poder dar base naquilo que eles estão fazendo, ou seja, não há uma profundidade da palavra, as pessoas que estão embaixo não conhecem a fundo a palavra, então essa conversão, mais cedo ou mais tarde, ela vai ser questionada. E talvez essas pessoas elas se percam, porque elas vão achar que todos os lugares fazem como a Universal. A libertação, pessoal, ela só vem mediante a pregação, a exposição e a aplicação da palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você é confrontado com a palavra de Deus, então vamos lá, você está ouvindo a pregação da palavra, a exposição da palavra, você está aplicando aquilo que você está ouvindo, automaticamente, ou não sei se eu posso usar a palavra automaticamente, mas o Espírito Santo vai te convencendo da vida de pecado, da promiscuidade na qual você está inserido, na qual você vive, na vida de roubo, de mentira, de bebedices, de tudo que não presta, de tudo que é contrário à natureza e o caráter de Deus. Tudo isso é pecado. Então, basear a minha libertação em um milagre que ocorreu comigo, errado. Basear a minha comunhão com Deus pelo sucesso profissional, errado. Sucesso até mesmo familiar, errado. Porque tem muitas pessoas que não têm compromisso com Deus, por exemplo, que têm suas famílias lindas, capas de revista. Então, a evidência de um relacionamento sadio, de novo nascimento, de uma verdadeira conversão, não se dá no que ocorre no lado de fora, mas no que ocorre no lado de dentro. E é isso que nunca houve nela. Talvez uma gratidão por ter saído daquela condição de quase morte. Talvez ali fosse a oportunidade dela ouvir a mensagem do Evangelho e a mensagem do Evangelho mudasse o seu estilo de vida de fato e de verdade, mas ela baseou talvez o seu relacionamento naquilo que estava acontecendo com ela. Começou a ir nas igrejas
nas instituições Universal e até mesmo outras denominações, levar o seu livro, contar a sua história e contar o seu testemunho de quase morte, de que ali ela havia encontrado com Jesus. E aí, certamente, esse cercadinho, você vai ficando limitado nele. Só que você não sabe viver fora desse cercadinho porque você não tem a verdade do Evangelho em você. Como eu falei, você anda assim dentro da instituição. Você anda cercado das pessoas da instituição, então parece que você está bem. Porque o parâmetro que você tem são as pessoas que estão do seu lado. E aquela pessoa que não frequenta a sua instituição, e principalmente que vive uma vida errada fora, que bebe, que fuma, que vive de relacionamento em relacionamento, porque você não está fazendo aquilo no momento, porque você está com esse cabresto da religião, então você tem uma falsa aparência de convertido e de novo nascimento. Quando a Andressa começou a enxergar os erros, e agora erros de homens da cúpula da instituição Universal, e aqui eu estou falando até mesmo de pecado, muito provavelmente ela viu alguma coisa errada de pecado, e não da doutrina, do ensino, da palavra. Então, por que eu não acredito na conversão dela? Porque o que motivou a saída dela não foi o ensino da palavra, mas foi alguma coisa que ela tenha visto, ouvido dentro da instituição. Então, a partir daquele momento que ela começou a questionar, provavelmente ela deixou de ser interessante para a cúpula e ela começou a bater de frente, então houve o desligamento. A partir desse desligamento, que ela começou a fazer vídeos e falar uma série de coisas, apontando que ela sabe de muita sujeira da instituição. Pessoal, de verdade, não queira saber da sujeira do pessoal da Universal. Queira saber da sua sujeira. Queira saber do que você produz, do que você é quando está sozinho. Porque, pessoal, inclusive eu sei contra o que eu tenho que lutar todos os dias. E não é diabo. Não é diabo. Não é tentação do mundo. São as minhas vontades. Meu maior inimigo são as minhas vontades. E algo que evidencia um novo convertido, ou de fato e de verdade uma pessoa convertida, é o quanto ela anula o seu eu diariamente. A Andressa, quando ela me sai da instituição Universal, que ela começa a se envolver com esse universo de moda, de Miss Bumbum, de expor o seu corpo, ali você vê quão distante ela está de Deus. Por quê? Porque ela explora a sensualidade do corpo dela. O corpo é dela, as ações são dela, mas uma pessoa que passou de fato e de verdade pela conversão em Cristo não vive mais esse estilo de vida. Ela vive para Cristo, ela vive para a glória de Cristo. Ela não escandaliza a Cristo, mas ela vive para a glória de Deus. Deixa eu falar uma coisa antes de dar continuidade nisso. Eu vou ler duas passagens que está em 1 Coríntios e 2 Coríntios. Mas antes, eu vou ler uma introdução do livro de Coríntios para você entender o que está acontecendo com a Andressa Urach e qual é a culpa da Universal nisso. Contexto histórico do livro de Coríntios. Por que Paulo escreveu a carta aos Coríntios? Diz o seguinte: a carta revela alguns dos problemas culturais gregos típicos dos dias de Paulo, incluindo a grande imoralidade sexual da cidade de Corinto. Os gregos eram conhecidos por sua idolatria, filosofias divisórias, espírito de litígio e rejeição de uma ressurreição física. Eles não acreditavam que Jesus havia ressuscitado. Coríntio era uma das cidades comerciais mais importantes da época e controlava grande parte das navegações entre o Oriente e o Ocidente. Situava-se na parte estreita de terra que servia como ponte de terra entre o continente da Grécia e a península do Peloponeso. A cidade era infame por sua sensualidade e prostituição sagrada. Mesmo seu nome tornou-se um provérbio notório. Corintianizar significava praticar prostituição. A principal divindade da cidade
era Afrodite, Vênus, deusa do amor, licencioso, e milhares de prostitutas profissionais serviam no templo dedicado à sua adoração. O espírito da cidade apareceu na igreja e explica o tipo de problemas que as pessoas enfrentavam. Também revela alguns dos problemas que os antigos pagãos tinham em não transmitir experiências religiosas anteriores à experiência de ministério do Espírito Santo. Eles podem ter associado algumas das extravagâncias frenéticas do paganismo com o exército de dons espirituais. Está vendo por que a gente não pode evidenciar o nosso relacionamento com Deus, com as coisas que acontecem do lado de fora? É bacana nós testemunharmos sobre o milagre. É fantástico, principalmente quando o milagre aponta para Jesus Cristo. Mas na maioria das vezes, os milagres produzidos nesses lugares vai muito de encontro com o ego humano, com um ego da instituição. Então, as pessoas já estão naquele cercadinho religioso, naquele cercadinho espiritualizado pela denominação ou pela instituição, e ela acaba achando que ela está bem com Deus. Ela acaba achando que ela está bem com Deus e evidencia esse estar bem com Deus com as coisas que estão lhe acontecendo exteriormente. Seja cura, seja milagres, ainda que milagres extraordinários, como foi o da Andressa, como também mudança de vida no que diz respeito a dinheiro, a condição material, humana. Tudo isso você pode ter gratidão, mas essas coisas não evidenciam o novo nascimento, mas sim quando você mata todos os dias a sua vontade. Quando a Andressa sai da Universal, que ela começa a explorar o seu corpo, há nitidamente ali uma presença mundana em sensualizar, como eu estou falando aqui sobre o contexto histórico de Coríntios. Então não basta ler o versículo, você precisa saber por que estava sendo falado. Eis a diferença das igrejas de mercado e das igrejas que fazem um trabalho sério. Para entrar na palavra, você precisa dar um pano de fundo, que é exatamente o que estava acontecendo com aquela cidade, com aquela comunidade, o que estava acontecendo com aquele povo. Porque senão você não vai entender por que Paulo está escrevendo esta carta, a finalidade desta carta. Precisa existir um pano de fundo, ou seja, o que estava acontecendo. Se nós pegarmos a nossa história, por exemplo, nós estamos em 2021 e a gente está passando por esta pandemia. Se daqui 50 anos nós formos contar essa história, olha, ou melhor, nós vamos pegar as imagens deste tempo, pessoas usando máscara. Se a gente só colocar as fotos daqui 50 anos, as pessoas usando máscaras, as pessoas vão olhar aquilo que não sabem o que aconteceu e vai falar, isso aqui foi moda há 50 anos atrás, usar máscara, embora algumas pessoas combinem máscara com a roupa, com a cor. Isso aqui era moda? Não, você precisa contar, olha, lá em 2020, houve um vírus mundial que acabou acometendo quase todos os países, se não todos os países, e aconteceu isso. O vírus nasceu lá na China. É isso que nós precisamos contextualizar quando nós vamos ler as Escrituras. Nós precisamos saber o plano de fundo, ou o pano de fundo, o que aconteceu, por que Paulo estava falando isso, trazendo agora para combater o ensino da igreja de mercado. Veja só o que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 6. Capítulo 6? Deixa eu só ver se é no capítulo 6 mesmo. Só um minutinho que eu vou parar aqui e vou... É isso mesmo. 1 Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu li aqui o que estava a acontecer naquele período. Por que Paulo escreveu? Uma cidade que vivia a promiscuidade, a sexualidade aflorada, os problemas doutrinários da comunidade de Corinto. E aí Paulo vai e escreve o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas,
mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Se eu não tivesse falado sobre a questão da promiscuidade de Corinto, talvez essa passagem seria só mais uma coisa na sua cabeça que você já leu. Mas Paulo estava falando porque era um povo que vivia o ápice da sexualidade imoral, da sujeira. Então Paulo escreveu: todas as coisas me são lícitas. Então vamos imaginar e contextualizar para os nossos dias. Eu não, né? Mas vamos lá, vamos falar da Andressa, que eu estou falando dela. A Andressa pode usar uma roupa sensual? Pode. Mas se ela nasceu de novo, é lícito que ela faça isso, sabendo que vão ter homens desejando ela, saber que vão ter homens cobiçando a ela, saber que vão ter mulheres que vão talvez não gostar ou vão odiar porque vão fazer um comparativo do corpo da mulher que está um pouco mais cheinha com o corpo da Andressa? Então é isso que Paulo está falando. Se nós não mostrarmos que houve de fato e de verdade um novo nascimento e que essas coisas não mais me convêm, pessoal, a conversão é falsa. Então não sou eu que estou dizendo, são as Escrituras. É necessário que haja mudança de comportamento, mudança de hábitos. Isso mostra de fato e de verdade que nós nascemos de novo. E agora, vamos lá para o capítulo 6, para 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 14. O apóstolo Paulo diz o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos, segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, de novo, trazendo aqui para a Andressa, quando ela sai falando de todos os problemas da instituição universal, de tudo que ela viu de errado, de tudo que ela sabe de errado e coisas que ela ainda não falou, ela tem razão e é verdade. Mas o estilo de vida que ela escolheu viver faz com que pessoas ignorem a verdade que ela está trazendo, e até verdade, e julguem a ela. E aí, pessoal, eu não estou falando isso aqui no sentido de julgar a Andressa. Não compete a mim julgar a Andressa. Mas quando ela diz o seguinte: o que eu faço não é errado, o que eu faço não é pecado, porque só quem pode me julgar é Deus, é Jesus, isso deveria soar com temor. Mas não há temor nas palavras dela, porque ela se utiliza da ferramenta do corpo dela em sensualidade, exatamente como estava ocorrendo lá na cidade de Corinto, quando o apóstolo Paulo escreve essas coisas. Então não compete mais, ou não cabe mais, ao verdadeiro cristão agir como os que vivem no mundo. Não tem como eu trabalhar e explorar a sexualidade do meu corpo, a sensualidade do meu corpo, ainda que seja para o meu mantimento, que seja para eu comer. Não compete mais. Quem está em Cristo, nova criatura é.
Fazer um trabalho de modelo é uma coisa. Fazer um trabalho que expõe o teu corpo, a sensualidade, e aí eu não vou nem colocar imagens dela aqui, vai lá na rede social dela e vê se realmente, quando ela diz que só quem pode julgar ela é Jesus ou é Deus, se ela não deveria temer aquilo que ela está expondo. Então, existem muitas Andressas Uraques dentro da Universal, homens e mulheres, que acham que estão livres do pecado porque vivem dentro de um cercadinho. Eles não sabem viver a liberdade que Cristo nos dá. Hoje, eu vivo a liberdade em Cristo. Eu sou salvo pela graça dele, misericórdia dele. Efésios 2:8. Todos somos salvos por graça, isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então hoje eu sou salvo porque Jesus morreu por mim naquela cruz e eu confio nisso, eu creio nisso e eu busco viver isso. Essa liberdade que ele me deu para fazer qualquer coisa. Só que você nunca vai me ver com uma garrafa de cerveja bebendo num bar, porque eu não posso ser igual aos do mundo. Alguma coisa, alguma evidência de Cristo tem que haver em mim. Eu não vou estar num ambiente onde a promiscuidade reina, onde as bebidas reinam, onde os vícios reinam, onde a prostituição reina. Então, para algumas pessoas que acham que eu sou crente, mas eu vou pular numa rave. Cara, você pode talvez ouvir a música dentro da sua casa, mas quando você vai para este ambiente, lá está rolando droga, sexo, lá está rolando uma série de coisas que nós deveríamos nos sentir constrangidos de estar naquele meio. Não tem como falar de Jesus naquele lugar, as pessoas não querem Jesus naquele lugar. Então, pessoal, o estilo de vida que nós escolhemos viver diz muito sobre nós, sobre se realmente houve de fato e de verdade conversão em nós. Se não, somos apenas religiosos dentro desse cercadinho religioso, andando com cabresto, não vivendo mais no pecado, não porque nós odiamos o pecado ou estamos enojados com o pecado, mas porque nós fazemos tantas coisas e eles nos dão tantas coisas para fazer que nós não temos tempo para estar lá no pecado. Mas quando ele sem querer deixa cair o cercadinho e todas as coisas estão à sua volta, você se perde. Você volta para a prostituição, você volta para a pornografia, você volta para o adultério, você volta para o roubo, você volta para a mentira ou as mentiras, porque o cercadinho caiu. Cristo nos faz livre. Para a liberdade fostes chamados, liberdade que há em Cristo, e devemos viver para a glória de Deus. Ora, o meu corpo sensual não vai ser mais usado para sensualidade, ainda que isso me traga dinheiro. O meu tempo, eu vou valorizar o meu tempo. Eu gosto, pessoal, de muitas coisas. Eu gosto muito de futebol, sou carioca, sou flamenguista, graças a Deus por isso. Mas eu não posso ir para eu não vou simplesmente pegar minha família e levar para um bar para assistir jogo do Flamengo, por exemplo, porque o ambiente ali não é... Eu posso. Há pecado? Não. Mas eu quero ser diferente. Então eu escolho não ir. E não me faz falta. Não me faz falta. Então, aquele ambiente onde existe a promiscuidade e a glória de Deus não está sendo, eu não posso mostrar essa glória de Deus, eu vou evitar. É assim com o meu corpo, com os lugares. Para você que vai perguntar, então é pecado beber? Não se trata de ser pecado ou não beber. A pergunta que você deveria fazer é: por que você quer beber? Que falta que te faz? Qual é a alegria que a bebida te traz? Que prazer a bebida te traz? Talvez esse prazer, essa alegria, deveria vir de Cristo. E se você o tem na sua vida, de fato e de verdade, se houve novo nascimento, se houve de fato e de verdade uma verdadeira conversão, essas coisas vão ser relevantes ou irrelevantes para você. Isso não vai ser preocupação se pode ou não pode. Você sabe o que você pode e o que você não pode. Vez e outra, eu tomo um vinho em casa com a minha esposa.
mas não é algo que a gente toma todos os dias, até porque eu também não gosto tanto de vinho assim. Quando eu bebia, eu tomava muita cerveja. Eu não consigo beber uma cerveja, por isso eu resolvi não beber mais cerveja, porque eu não consigo ficar em uma, eu preciso beber muitas. Então são escolhas que a gente faz justamente para mostrar Jesus nas nossas vidas, mostrar que nós somos diferentes. Aí, quando o nosso amigo, colega, familiar estiver passando por uma situação que precisar de uma palavra, ele vai lembrar o seguinte: vou ligar para o Leandro. Pô, Leandro, a postura dele, a forma que o Leandro vive, eu nunca mais vi o Leandro fazendo assim, sabe, fazendo coisas que possam colocar em xeque o meu cristianismo. Ele vai falar: pô, Leandro, eu estou passando por isso aqui. Você pode me ajudar? Claro. Olha, Jesus pode fazer isso, isso, isso na sua vida. Na verdade, Jesus quer te salvar. Eu vou levar a palavra de Deus. Agora imagina se o meu Facebook você vai ver o Leandro tomando cerveja, o Leandro sempre churrasco, mesmo que de família, sempre com uma latinha de cerveja na mão, sempre com uma bebida na mão. Você vai ver sempre o Leandro em lugares que talvez não seja para um ambiente para um cristão, mas eu quero falar de Jesus, que só quem pode me julgar é Jesus. Isso deveria causar temor em mim e pavor, principalmente pelo estilo de vida no qual eu estou vivendo. Mas não, as pessoas hoje batem no peito e elas acreditam que podem fazer qualquer coisa, que Jesus é amor, Jesus é isso, Jesus é aquilo, é o paz e amor, né? E pessoal, existem implicações em seguir a Cristo. Tomar a cruz não é fazer da cruz um painel de sonhos, de realizações pessoais. Tomar a cruz implica em se tornar escravo de Cristo. E se tornar escravo de Cristo é abrir mão de tudo, de toda a nossa vida. Jesus deve ser o primeiro nas nossas vidas. Nós devemos morrer todos os dias para o mundo, as nossas vontades. Então, para você que chegou até aqui, a minha concepção com relação a Andressa Urach o mal que a Universal fez na vida dela foi fazer ela acreditar que de fato e de verdade ela havia encontrado com Jesus. O mal que a Igreja Universal fez na vida dela e de tantas outras pessoas é levar as pessoas a dependerem de coisas e não de Cristo, a dependerem de elementos, de objetos, de garrafinhas de água como essa daqui, ó, gota do milagre, água da transformação, azeite da não sei do que, azeite disso, daquilo, consagração disso, daquilo. Isso aqui não te faz ser cristão. O que te faz ser cristão é ter que todos os dias renunciar e morrer para o mundo, para as suas vontades, para os seus desejos, para as suas malícias, para tudo aquilo que é lascivo, para tudo aquilo que é prejudicial, para tudo aquilo que pode fazer com que outros pequeninos tropecem. As minhas escolhas devem levar as pessoas a Cristo. Com isso, não quer dizer que eu vou ser perfeito, eu vou ter erros, eu vou errar, mas a minha conduta, a minha postura sempre vai ser a reconciliação. Se eu pequei contra alguém, eu vou ser o primeiro a dar o primeiro passo e falar: me perdoa, eu errei com você. Eu não deveria ter falado como eu falei, agido como eu agi e feito o que eu fiz. Me perdoa. Mas pessoas querem seguir a Jesus de qualquer forma, achando que a graça é um passaporte para a libertinagem. Então, não fique com esta mensagem, não. Essa mensagem de que só Deus pode te julgar é verdade, só Deus pode te julgar. E quando você trouxer isso à sua mente, que isso te traga temor, que isso te traga pavor da forma que você escolheu viver, principalmente os que vivem na prática do pecado. Pessoal, mais uma vez eu te peço, se inscreve no nosso canal, dá essa força pra gente e Deus abençoe a cada um e até uma próxima. As passagens que eu li aqui eu vou deixar aqui abaixo do texto, do título do vídeo, e aí você pode ler na sua Bíblia, tá bom? Deus abençoe e até uma próxima.